Existe um momento específico que a maioria das pessoas que está construindo algo reconhece, mas raramente consegue nomear com clareza. Não é o momento do fracasso. É quase o oposto. É o momento em que você para, olha para o que foi construído, reconhece que o resultado está lá, e mesmo assim sente que algo não está certo. Como se o número certo tivesse o que o número não devia carregar. Como se a conquista fosse real, mas o custo que ela trouxe junto não estivesse no contrato que você havia assinado mentalmente quando começou. Você já se... Não a decepção de quem não chegou. A estranheza de quem chegou, mas percebe que a viagem cobrou mais do que estava previsto. Pensa numa pessoa que fecha um contrato importante. Um contrato que ela estava buscando há meses, que representava um salto real no que estava construindo. E na noite em que o contrato é assinado, em vez de descansar com a sensação de que chegou, ela já está calculando o que precisa acontecer a seguir para que o que foi conquistado não desapareça. Não há alívio real. Há um breve intervalo entre uma tensão e a próxima. Como se a prosperidade tivesse chegado que deveria acompanhar a prosperidade. Esse sentimento tem um nome. E ele não é ingratidão. Não é falta de perspectiva. Não é incapacidade de celebrar o que foi alcançado. É o sinal que a Bíblia articulou com uma precisão que leva décadas de vida prática para entender de verdade. É o sinal de que o enriquecimento que chegou não veio pelo canal que produz enriquecimento sem custo. E o mais estranho é que a Bíblia dizia isso há milhares de anos. Em apenas 12 palavras. E quase ninguém percebeu o que estava sendo dito ali. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é o que indicador com ela. 12 palavras. E dentro dessas 12 palavras existe uma das distinções mais radicais que a sabedoria antiga registrou sobre o funcionamento real da prosperidade. A bênção do Senhor enriquece. E ela não acrescenta dor. Não há esgotamento embutido. Não há tensão crônica como subproduto. Não há custo interno que o extrato, mas que o corpo, os relacionamentos e a qualidade do estado de onde você vive sabem calcular com uma precisão impiedosa. Salomão escreveu essa frase. O homem que administrou o reino mais rico de sua época, que conduziu negociações com nações distantes, que ergueu estruturas cuja complexidade organizacional impressionaria líderes modernos, que conhecia o mecanismo da riqueza não como teoria, mas como realidade concreta que havia passado pelas mãos durante décadas. E a conclusão que esse homem chegou, depois de tudo que viu e tudo que construiu, foi essa: fundamental entre o enriquecimento que vem da bênção e o enriquecimento que vem da força. Essa diferença não é apenas espiritual. É operacional. É verificável nesse de qualquer pessoa que para observar com honestidade não só o que está construindo, mas como está construindo, a que custo, e se esse custo estava ou não estava no projeto original. A questão que essa mensagem não é se você está trabalhando o suficiente. Provavelmente está. A questão é de onde está saindo o que você está construindo. Está saindo da bênção ou está saindo da força? E se está saindo da força, o que está sendo cobrado silenciosamente por essa escolha que você nunca vai responder não é se você está trabalhando o suficiente. Provavelmente está. A questão é de onde está saindo o que você está construindo. Está saindo da bênção. Napoleão Hill passou décadas estudando o que separa pessoas que constroem prosperidade real de pessoas que trabalham igualmente duro e chegam a resultados completamente diferentes. Diferenças que não podiam ser explicadas apenas por talento, por capital ou por circunstância. Diferenças que iam além do esforço externo e que tinham origem em algo que a maioria dos seus contemporâneos não conseguia articular com a mesma precisão. Hill conseguia. Ele identificava dois tipos de ação que produziam resultados radicalmente diferentes mesmo quando o volume de esforço aplicado era semelhante. O primeiro tipo ele chamava de ação forçada. O segundo, de ação inspirada. E a distinção entre os dois não era sobre quanto trabalho estava sendo feito. Era sobre o estado interno de onde o trabalho estava partindo. A ação forçada nasce da tensão. Do medo de que, se você parar, o resultado não vai aparecer. Da necessidade de controlar cada variável, de monitorar cada detalhe, de garantir através da intervenção constante que nada vai escapar. A ação forçada não é preguiçosa. É o oposto. É exaustivamente produtiva. Mas ela produz resultados acompanhados de exatamente o que Provérbios diz que a bênção não acrescenta. Porque a tensão que gera a ação forçada não desaparece quando o resultado chega.
Ela migra. Migra para a manutenção do que foi construído, para a antecipação do que pode ameaçar o que foi construído, para a vigilância constante de quem não aprendeu a confiar no processo porque o processo nunca pareceu seguro o suficiente para ser confiado. A ação inspirada nasce de um estado diferente. Da clareza de quem sabe o que está construindo e age porque o propósito está claro, não porque o medo está alto. Ela não é menos rigorosa do que a ação forçada. Em muitos casos é mais rigorosa, porque acessa recursos internos que a tensão bloqueia e que a clareza libera. Hill documentava que pessoas operando em ação inspirada produziam resultados que excediam de forma consistente o que pessoas com mais talento técnico, mas operando em ação forçada, conseguiam alcançar. Não porque trabalhavam mais. Porque trabalhavam a partir de um estado que multiplicava o que o esforço produzia. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força humana acumulada. Não pelo poder que o esforço isolado consegue gerar. Pelo espírito. Pelo princípio de ação que opera através de um canal que a tensão fecha e que a paz abre. Esse canal não é abstrato. É o canal pelo qual as melhores decisões chegam, pelo qual as conexões mais valiosas se formam, pelo qual as oportunidades são percebidas antes de desaparecerem, pelo qual a inteligência que excede o esforço analítico puro torna-se disponível para quem está no estado que a recebe. E quando esse canal está fechado pela tensão, o esforço adicional não o abre. Ele o fecha ainda mais. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Quem está no estado de força raramente sabe que o canal está fechado. Porque a tensão é boa em uma coisa. Convencer de que o problema é sempre falta de esforço. Nunca de estado. Aqui está um mecanismo específico que muito poucos conseguem enxergar porque estão ocupados demais dentro do processo para parar e observar o que o processo está produzindo além do resultado visível. A mente operando no estado de força está em modo de vigilância. Está processando o ambiente em busca de ameaças, confirmações de que as preocupações são justificadas, evidências de que o que teme pode se realizar. Esse processamento não é escolha consciente. É automático. É o sistema nervoso respondendo à pressão financeira, à urgência dos prazos, à sensação de que há sempre mais para fazer do que tempo para fazer. E quando o sistema está em modo de vigilância, o filtro perceptivo está calibrado para uma coisa: detectar ameaças. Um filtro calibrado para detectar ameaças não detecta oportunidades. E aqui está o que isso significa na prática. Pensa na última vez que você estava sob pressão financeira real e alguém te fez uma proposta, te convidou para algo, te enviou uma mensagem com uma oportunidade. Qual foi a primeira reação? Para a maioria das pessoas operando no estado de força, a primeira reação não é abertura. É avaliação de risco. É a pergunta de quem está se protegendo: o que pode dar errado aqui? Onde está a armadilha? E essa avaliação, por mais legítima que pareça como prudência, frequentemente fecha a porta antes que a oportunidade possa se mostrar completamente. Pensa noutra cena concreta. Uma pessoa que está em dificuldade financeira real chega a uma reunião com um cliente potencial. Está presente fisicamente, está preparada, está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Mas por dentro está operando no estado de força. A tensão de precisar que essa reunião produza um resultado imediato, o peso do que depende dessa venda, a vigilância de quem está se protegendo de mais uma decepção. O cliente percebe isso. Não como informação consciente. Como sinal não verbal que o sistema nervoso dele processa automaticamente. E a abertura que qualquer negociação real precisa para se desenvolver não acontece. A conversa fica na superfície. A conexão que poderia ter mudado o mês não se forma. A oportunidade estava ali e passou invisível, não por falta de esforço, mas porque o estado de onde a pessoa estava operando fechou exatamente os canais que a oportunidade precisava para aparecer. E a conclusão que essa pessoa tira é sempre a mesma. Preciso me preparar melhor. Preciso ir a mais reuniões. Preciso trabalhar mais. E então aplica mais força sobre um estado que a força está sustentando. E o ciclo continua, produzindo resultados que chegam com o custo embutido que Provérbios 10:22 está descrevendo quando fala do enriquecimento que acrescenta dor. Mas o bloqueio perceptivo é apenas o que aparece na superfície. Existe uma camada ainda mais profunda acontecendo enquanto você acredita que o problema é falta de preparo ou de estratégia. As decisões financeiras mais importantes da sua vida raramente são tomadas com toda a informação disponível.
São tomadas no cruzamento entre o que você sabe, o que você intui e o que você acredita sobre o que está construindo. E a qualidade desse cruzamento depende diretamente do estado interno de onde você está decidindo. Decisões tomadas no estado de fluir têm uma solidez que as decisões tomadas no estado de força raramente alcançam. Não porque mais dados foram considerados. Porque o estado de fluir integra o que a tensão fragmenta. Pensa numa pessoa que passou a semana inteira analisando uma proposta de parceria. Planilhas, simulações, reuniões internas. Fez tudo o que deveria fazer. Mas quando chegou o momento de decidir, estava no estado de força, esgotada, com pressão de prazo, com medo de errar. Assinou. 3 meses depois, mais calma, percebeu que havia perdido algo que não estava em nenhuma planilha, o sinal de que o alinhamento não estava lá. Estava tão dentro do esforço analítico que o estado de força a impediu de perceber o que o estado de fluir teria revelado com facilidade. Você já tomou uma decisão importante num momento de pressão intensa e depois, mais calmo, percebeu que havia escolhido errado? Não porque você era menos inteligente naquele momento. Porque o estado de onde estava decidindo comprometeu a qualidade da decisão de uma forma que nenhuma informação adicional teria corrigido. E existe ainda uma terceira camada. Essa é a mais invisível de todas. E provavelmente é a que está cobrando o preço mais alto sem que você perceba de onde ele está vindo. Toda prosperidade significativa envolve outras pessoas. Clientes que escolhem você em vez de outra opção. Parceiros que confiam no que você está construindo. Pessoas que abrem portas que o esforço isolado não consegue abrir. E a qualidade dessas relações é determinada em grande medida pelo estado interno de onde você as aborda. A tensão que você carrega num encontro é percebida mesmo quando não é verbalizada, mesmo quando você está sorrindo, mesmo quando está dizendo as palavras certas. O outro lado percebe o estado. E o próprio sistema nervoso do interlocutor responde com cautela, com distância, com a reserva de quem está encontrando alguém operando no modo de sobrevivência. A abertura que qualquer conexão real precisa para se desenvolver não acontece no encontro de duas tensões. Acontece no encontro de duas presenças que confiam no que estão construindo. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A soberba aqui não é arrogância manifesta. É a postura de quem está operando completamente pela própria força, sem reconhecer a necessidade de algo que vai além do esforço isolado. Que emite, em cada encontro, a energia de quem precisa provar e de quem precisa controlar, em vez da abertura de quem pode receber e colaborar. E a graça que vai para os humildes é exatamente o estado de fluir nas relações, que produz as conexões, os favorecimentos e as oportunidades que a tensão afasta sem que a pessoa entenda porque as melhores coisas sempre parecem chegar para outras pessoas. Não estão chegando para outras pessoas porque essas pessoas têm mais sorte ou mais talento. Estão chegando porque essas pessoas estão emitindo o estado que permite que elas apareçam. E o estado não é uma questão de personalidade. É uma questão de onde a ação está partindo, da tensão ou do alinhamento, do forçar ou do fluir, da força ou da bênção. Enquanto você escuta isso, quero que pense numa única palavra. Qual dessas três descreve o estado de onde você está operando hoje? Tensão, urgência ou alinhamento? Escreve nos comentários. Não para mim. Para você. Porque nomear o estado é o primeiro movimento para sair dele. Lucas, capítulo 5. Pescadores que haviam trabalhado a noite inteira. Experiência de anos no ofício, presença total, esforço sem reserva. Resultado zero. E então uma instrução simples que contrariava a lógica de quem já tentou tudo: lança a rede do lado direito. A resposta inicial foi a de quem está esgotado de tentar e já sabe, pela experiência, que não vai funcionar. Mas obedeceram. E o resultado foi uma rede tão cheia que precisou de ajuda para puxar. O que mudou não foi a quantidade de esforço. Foi a fonte de onde a instrução veio. A ação que partiu de um alinhamento com algo maior do que a análise puramente racional produziu um resultado que a análise puramente racional nunca teria gerado. Não porque a análise é inútil. Porque existe um nível de operação que a análise não alcança e que só é acessado no estado de abertura que o fluir produz e que o forçar fecha. Hill chamaria esse episódio de exemplo exato do princípio da ação inspirada. A ação que parte de um alinhamento com uma inteligência que excede o cálculo humano isolado e que, por isso, produz resultados que o cálculo humano isolado não conseguiria gerar independentemente de quanto esforço fosse acumulado. E o detalhe que Hill destacaria com atenção especial é que o esforço dos pescadores não foi removido do processo. Eles ainda puxaram a rede.
Ainda trabalharam. Mas a direção de onde o trabalho partiu mudou. De um esforço exaurido operando no estado de força para uma ação alinhada operando no estado de abertura. E essa mudança de estado produziu o que o estado anterior nunca teria gerado, independentemente de quantas noites adicionais tivessem sido passadas pescando no lado errado. Esse é o mecanismo que Zacarias 4:6 está descrevendo. Não por força. Não por poder. Pelo Espírito. Pelo canal que se abre quando o estado interno está alinhado. Agora, a pergunta que quase todo mundo faz nesse ponto é esta: mas como parar de forçar sem parar de agir? Porque a primeira leitura desse princípio ativa uma objeção imediata. Parece que parar de forçar significa parar de trabalhar, reduzir o esforço, aceitar menos do que é possível produzir. Essa objeção é compreensível. Mas ela parte de uma confusão que é exatamente o que o estado de força produz quando tenta se defender. Parar de forçar não significa parar de trabalhar. Significa trabalhar a partir de um estado diferente. E o trabalho feito a partir do estado de fluir não é menos rigoroso do que o trabalho feito no estado de força. É mais rigoroso, porque acessa recursos que a tensão bloqueia e produz resultado com uma eficiência que o esforço tenso raramente alcança. Hill diferenciava com precisão o que chamava de diligência do que chamava de compulsão. A diligência é a ação consistente que parte da clareza de propósito, que sabe o que importa e concentra a energia no que importa, que avança com comprometimento porque o destino está claro. A compulsão é o volume de ação gerado pela ansiedade, pelo medo de não estar fazendo o suficiente, pela necessidade de provar através do esforço que você merece o resultado que deseja. Por fora, diligência e compulsão parecem idênticas. Ambas acordam cedo. Ambas trabalham muito. Ambas são constantes. Mas por dentro são estados completamente diferentes. A diligência tem clareza. A compulsão tem urgência. E a urgência drena exatamente os recursos internos que a clareza precisaria para produzir o resultado que o esforço compulsivo está buscando sem conseguir. Existe uma diferença que você provavelmente já sentiu mas talvez nunca tenha nomeado. A diferença entre trabalhar um dia inteiro e terminar com a sensação de que produziu algo real, e trabalhar um dia inteiro e terminar com a sensação de que correu muito sem sair do lugar. O volume de horas pode ter sido idêntico. A diferença estava no estado de onde as horas foram vividas. No primeiro caso, a diligência estava presente, foco claro, ação que sabia para onde estava indo. No segundo, a compulsão estava no comando, movimento constante alimentado pela ansiedade de não estar fazendo o suficiente, de estar sempre atrasado em relação a um ponto de chegada que nunca aparece. Você sabe disso. Você já viveu os dois. Pensa numa pessoa que acorda todos os dias antes das 6 da manhã, trabalha 10, 12 horas, não para sem sentir culpa, monitora cada número do que está construindo com a vigilância de quem não confia que o processo vai se resolver sem sua intervenção constante. Por fora, disciplina absoluta. Por dentro, compulsão operando sem pausa, cobrando um preço que só aparece quando a pessoa finalmente para, olha para o que construiu, e percebe que chegou com custo embutido que não estava no projeto. Os resultados estão lá. Mas a dor que Provérbios diz que a bênção não acrescenta também está. E a conclusão que essa pessoa tira é sempre a mesma: preciso fazer mais. Sem perceber que o problema não está na quantidade do que está fazendo. Está no estado de onde está fazendo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de que Jesus fala não é ausência de trabalho. É ausência de fardo. É o estado de quem trabalha sem que o trabalho pese com o peso que a compulsão acrescenta como subproduto inevitável de sua própria operação. É a imagem de uma relação com o esforço que a maioria das pessoas nunca experimentou de forma consistente, porque nunca aprendeu a acessar o estado de onde esse tipo de trabalho parte. O fardo leve não é trabalho fácil. É trabalho feito do lugar certo. E o lugar certo tem uma condição específica que Isaías, capítulo 30, versículo 15 articula com uma clareza que vai diretamente contra a lógica dominante da produtividade. Na quietude e na confiança está a vossa força. Na quietude, que não é passividade. É o estado ativo de quem está presente, claro e aberto, sem o ruído interno que a tensão produz. Na confiança, não como sentimento flutuante que depende do humor do dia, mas como postura instalada de quem sabe que o processo está sendo conduzido por algo maior do que o esforço isolado consegue produzir.
Essa quietude não é o oposto de trabalho. É o solo de onde o trabalho mais eficiente brota. Porque é nesse estado que o filtro abre, que as decisões têm a qualidade que o alinhamento produz, que as conexões chegam à profundidade que a tensão impede, que a ação inspirada de que Hill falava torna-se acessível de forma consistente. E agora vem a parte que muda tudo. Porque entender o mecanismo sem saber o que fazer com ele é só mais uma informação que não vira resultado. Mas existe algo ainda mais profundo antes de chegar na aplicação. Algo que precisa ser dito com clareza antes de qualquer movimento prático. O estado não muda pelo esforço de mudar o estado. Muda pela mudança do que alimenta o estado. Agora, o que fazer com isso de forma concreta? O primeiro movimento é o diagnóstico honesto do estado de onde você está operando antes de qualquer ação significativa. Não uma sessão longa de introspecção. Uma pergunta de 2 segundos: estou agindo a partir do estado de fluir ou estou agindo a partir do estado de força, do medo de que se não agir agora o resultado não vai aparecer? Se a resposta for estado de força, o primeiro passo não é executar a agenda do dia. É ajustar o estado antes de agir. Porque agir a partir do estado errado com o plano certo produz menos resultado do que agir a partir do estado certo com um plano imperfeito. Hill documentava isso repetidamente. As melhores ações das pessoas que havia estudado raramente eram as mais elaboradas. Eram as tomadas no estado certo. E aqui está algo que vai parecer simples mas que muda a qualidade de cada hora de trabalho. O estado de onde você entra numa tarefa determina o estado de onde você vai sair dela. Você não muda o estado no meio. Você escolhe o estado antes de começar. O segundo movimento é a separação clara entre o que está dentro do seu campo de influência e o que está fora. O valor que você entrega, a qualidade do trabalho, as relações que você cultiva, as ações que você pode tomar. Dentro do campo, você age com toda a diligência que tem, no estado de fluir. O timing dos resultados, a resposta das outras pessoas, as variáveis que não dependem do seu esforço direto. Fora do campo, você entrega com confiança real e libera a tensão de controlar o incontrolável. Grande parte da tensão que a maioria das pessoas carrega está sendo produzida não pelo que está dentro do campo, mas pelo esforço de forçar o que está fora. E esse esforço não produz o controle que busca. Produz estado de força adicional que fecha ainda mais o canal que precisaria estar aberto. Mas o segundo movimento ainda não é o mais transformador. O próximo vai contra tudo que você aprendeu sobre como merecer resultado. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Consagra, que é um ato de entrega deliberada. A postura de quem faz o trabalho com o melhor que tem e entrega o resultado para quem pode produzir com ele o que excede o que o esforço isolado alcança. E os pensamentos serão estabelecidos, a clareza, a direção, o estado de fluir que essa entrega genuína produz. Não como recompensa espiritual desconectada do resultado prático. Como o estado que a consagração real instala. Um estado de clareza e de paz que é exatamente a condição de onde a ação inspirada parte. A condição de onde a bênção que Provérbios 10:22 descreve flui sem a resistência que a força constrói como subproduto inevitável da sua própria operação. Essa não é uma instrução para trabalhar menos. É uma instrução sobre a ordem que produz a qualidade de ação que a ordem invertida não consegue gerar. O terceiro movimento é a gratidão como regulador de estado. Não como prática sentimental desconectada de resultado. Como mecanismo de ajuste do filtro perceptivo. Quando você reconhece com especificidade o que já existe na sua situação atual, o que já foi construído, o que já está funcionando, você comunica ao subconsciente que a abundância é uma realidade presente, não uma promessa futura. E o subconsciente no estado de abundância percebida enxerga o mesmo ambiente com filtros completamente diferentes do subconsciente no estado de escassez. Filtros diferentes percebem realidades diferentes no mesmo ambiente. A oportunidade que o filtro de escassez não detecta é a mesma oportunidade que o filtro de abundância percebe com clareza. A gratidão específica não é negação da realidade difícil. É o ajuste mais eficiente que você pode fazer no filtro com que enxerga essa realidade. E o quarto movimento é talvez o mais contraintuitivo de todos. Aprender a reconhecer quando o recuo deliberado é a ferramenta certa, e não o esforço adicional. Hill documentava um padrão que aparecia de forma recorrente nas histórias que estudou. Pessoas que haviam aprendido a distinguir o período em que o esforço direto era a ferramenta correta do período em que o recuo deliberado era o que o processo precisava. E desenvolviam uma sensibilidade para reconhecer quando estavam no segundo período,
O período em que insistir no esforço direto estava impedindo o resultado de aparecer, não por falta de trabalho, mas porque existem processos que precisam de tempo e de espaço para se completar, e que o esforço prematuro de acelerá-los os interrompe antes que o resultado esteja pronto para aparecer. Hill identificava ainda que as soluções mais criativas, as percepções mais valiosas e as ideias que mudavam trajetórias raramente chegavam durante o trabalho intenso. Chegavam nos intervalos. Na caminhada depois do almoço. No momento entre acordar e o estado de alerta total se estabelecer. No espaço que o subconsciente precisa para entregar o que estava processando enquanto o consciente estava ocupado gerenciando urgências. Você já acordou com a solução para um problema que havia tentado resolver por horas na véspera? Isso não foi coincidência. Foi o subconsciente entregando o produto de um processamento que o forçar estava interrompendo. E quando você volta ao trabalho depois de um descanso genuíno, não está atrasado. Está mais inteiro. E uma pessoa inteira produz mais em 2 horas do que uma pessoa esgotada produz em 8. O descanso deliberado não é ausência de trabalho. É o período em que outra camada do trabalho acontece, invisível, silenciosa, e frequentemente mais valiosa do que o trabalho visível que estava sendo forçado. Reconhecer isso não é preguiça disfarçada de espiritualidade. É o princípio operacional que Mateus 11:28-30 está descrevendo quando fala do jugo suave e do fardo leve. O trabalho que não desgasta não é o trabalho mais fácil. É o trabalho que está sendo feito no estado certo, que acessa o que a compulsão bloqueia e que entrega o que a compulsão não consegue alcançar independentemente do quanto esforço acumula. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera por Ele. Uma instrução que parece passividade mas é, na prática, um dos movimentos mais ativos que existe. Porque esperar no estado certo é completamente diferente de esperar no estado de ansiedade. Esperar no estado certo é trabalhar com tudo que está dentro do campo de influência e confiar, com genuinidade real, que o que está fora do campo está sendo cuidado por quem tem acesso ao que o esforço isolado não alcança. É a postura que Isaías 30:15 está descrevendo quando fala de quietude e confiança como os elementos de onde a força verdadeira emerge. Não a força que empurra. A força que alinha. E a força que alinha constrói com uma solidez que a força que empurra raramente alcança, porque está construindo em solo firme em vez de estar acelerando sobre um terreno que o próprio esforço foi tornando instável. Isso não é fraqueza. É a postura de quem entendeu que a força mais produtiva não é a que empurra o resultado antes do tempo. É a que cria as condições para o resultado aparecer no tempo certo, com a solidez que o alinhamento produz e que a urgência jamais consegue replicar. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. O homem fiel terá muitas bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O homem fiel. Não o mais esforçado. Não o que mais horas trabalha. Não o que mais força aplica sobre o resultado. O fiel. Quem age com consistência no que é correto, quem entrega valor genuíno com constância, quem mantém o alinhamento com os princípios que produzem prosperidade real mesmo quando os resultados demoram a confirmar que o caminho está certo. E o que se apressa a enriquecer é a descrição precisa do estado de força. Da urgência que quer o resultado antes que o processo esteja completo. Que gera resultado antes do tempo e sem a solidez que o tempo e o alinhamento produzem. Não ficará impune não como punição divina arbitrária, mas como a consequência natural de um processo que foi apressado antes de estar pronto, que gerou resultado acompanhado de exatamente o custo que Provérbios diz que a bênção não acrescenta. A bênção do Senhor é o que enriquece. E ela não acrescenta dor com ela. Talvez você nunca tenha estado quebrado. Talvez você nunca tenha sido o problema. Talvez você tenha passado anos tentando carregar sozinho algo que nunca foi projetado para ser carregado pela força. E a prova disso está no próprio cansaço que sente. Porque a bênção não cansa dessa forma. O que cansa é o estado de força tentando fazer o trabalho que a bênção foi desenhada para fazer. Você não precisava de mais disciplina. Não precisava de mais força de vontade. Precisava de um estado diferente de onde agir. E o estado diferente não começa quando a situação melhorar. Começa quando você muda de onde está operando agora. Na próxima decisão. Na próxima reunião. Na próxima vez que a tensão aparecer e disser que a única resposta possível é forçar mais. O canal que a bênção usa não é o canal do esforço acumulado. É o canal do alinhamento. E esse canal sempre esteve disponível. O estado de força é que estava ocupando o espaço onde o fluir precisava estar. O que foi construído até aqui com toda a força que o forçar exigiu não foi desperdício.
Foi o caminho que você conhecia até entender que existe um outro caminho. E entender isso, agora, nesse momento, é o começo do estado diferente. Não amanhã. Agora. Porque existe algo que a força nunca vai alcançar. Sempre existiu. E esse algo está esperando pelo seu alinhamento. Se essa mensagem chegou até você hoje, talvez não seja coincidência. Inscreve no canal se ainda não está inscrito. E escreve nos comentários uma palavra. Qual é o estado de onde você está operando agora? Tensão. Urgência. Alinhamento. Só uma palavra. Porque às vezes nomear o estado é o primeiro movimento para sair dele.